Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No ano de 1893, 31 de dezembro, já quase 1894, nasce na Itália, na região de Nápoles, Francisco Spinelli. Ele, aos 9 anos de idade, já tinha concluído o curso primário dele. Tão inteligente que era a criatura. Veio para o Brasil em 1911, muito jovem ainda. Radicou-se na cidade de Vacaria, na Serra Gaúcha. E mais tarde, não muito mais tarde, foi morar em Bom Jesus, ainda na Serra. Era funcionário do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, então por isso que ele foi para lá, a vaga que tinha era lá. E ele tomou contato com a doutrina espírita. E o entusiasmo dele, quando ele começou a entender a proposta que essa filosofia trazia para a humanidade, ele começou a trabalhar na divulgação da doutrina espírita. Em 1920, mais ou menos, ou antes até de 1920, era uma dificuldade extrema de deslocar-se. Estradas, as que haviam, eram poucas e muito ruins. Ele conseguiu, na pequena cidade de Bom Jesus, que ainda não é muito grande até hoje, então há uns 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, era muito menor, obviamente, como todas, né? Ali ele conseguiu alguns companheiros, entusiasmar outros. Então, aos fins de semana, nos dias de folga, ele mais alguns muito poucos saíam a divulgar a doutrina espírita nos vilarejos perdidos naqueles campos de cima da serra. Transporte não existia, então eles iam montados em burricos, levavam obras espíritas, os artefatos colocavam em cima de um burrico que chamavam de cargueiro para ali carregar cargas, iam visitando lugarejos, divulgando aquela filosofia extraordinária. Fez um trabalho tão grandioso, não atingiu um número tão grande assim de pessoas, não é óbvio. Mas muitos daqueles que ele conseguiu levar a mensagem, conversar com as pessoas, explicar aquela doutrina, muitos deles fundaram em suas casas núcleos de estudo espírita. Um desses que fazia parte do grupo dele, com o tempo, por razões profissionais, mudou-se para Caxias do Sul e começou o movimento espírita em Caxias do Sul, que hoje em dia é um movimento grandioso em Caxias do Sul, como em várias outras cidades do interior. Em 1946, Francisco Spinelli, por contingências do trabalho dele, funcionário do banco, às vezes havia transferências, ele veio morar em Porto Alegre. E aqui começou a trabalhar no movimento espírita em Porto Alegre. Em qualquer parte, o movimento espírita ainda era muito devagar. Havia muitas perseguições também. E aqui ele começou a ajudar a fundar casas espíritas. Ele foi um dos que ajudou a criação de um movimento que redundou na evangelização espírita. Ele desencarnou em 1955. Não sei se dá para dizer jovem ainda, com 61, 62 anos por aí. Hoje em dia diríamos jovem, mas aos 70 anos atrás, a pessoa com 60 anos, ainda mais judiada pela vida, pelas dificuldades, mas era um espírito de altas esferas que veio aqui no nosso meio para nos ajudar. A proposta de hoje é nós tentarmos, porque nós não vamos conseguir, mas tentarmos
imaginar o campo de trabalho que Francisco Spinelli abriu para outros. Não dá para imaginar. Porque em Bom Jesus, uma cidadezinha muito pequena, ele já angariou alguns para fazer parte desse trabalho de divulgar a doutrina, ir levar consolos, enfim. Quando veio para Porto Alegre e continuou nesse trabalho, ajudou a montar a ideia, a dar um volume maior na ideia do surgimento da evangelização espírita, que hoje é disseminada não só no Brasil, como em várias partes do mundo. Quanto campo de trabalho que esse homem ajudou a abrir. Quantas pessoas se beneficiaram dessa atitude, desse pioneiro? Quantas pessoas se beneficiaram espiritualmente falando, é óbvio, da estada desse homem aqui na face da terra? Não tem como imaginarmos. Não estou me referindo aqui àqueles que foram atendidos pelas pessoas que deram seguimento nessa ideia dele. Ele não foi o fundador do Espiritismo no Brasil, é lógico que não. O Espiritismo no Brasil existe, começou em 1865 com Olímpio Teles de Menezes na Bahia, depois foi indo, sofrendo muito, mas já existia desde muito antes. Mas na Serra foi ele que iniciou. A divulgação em lombo de burro, naquelas estradas barrentas, nos peraus danados que tinha que transitar, foi ele que começou tudo isso. Nosso título é sobre a lei do trabalho. Capítulo 25 do Evangelho dá uma estendida para nós na compreensão do terceiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho. Que Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, colocou logo depois da lei de adoração. Porque para desenvolver o trabalho que eu vinha citando até agora, tem que ter uma ligação com o mais alto e uma ligação muito robusta, senão não aguenta. Então Allan Kardec, que conhece todos os meandros da caminhada evolutiva, porque ele, Allan Kardec, é um espírito de altíssima evolução, então coloca na estruturação da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é onde vai falar das leis morais, ele coloca a lei do trabalho como a segunda lei na apresentação dele. Porque a primeira é o capítulo 2, né, que é a lei de adoração. O capítulo 1 é a lei divina natural, ali é uma... Ele está explicando para nós o que é a lei. Porque é difícil para nós termos uma compreensão da finalidade da filosofia espírita, como da filosofia das outras religiões também. Vamos examinar os princípios básicos das outras religiões também. São todos os princípios básicos das religiões, são todos iguais. Não escrito com as mesmas palavras, mas a ideia que traz é a mesma. É a mesma. E quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Muitos, talvez todos até já saibam, mas é bom dar uma repetida, que pode ter algum ou alguns que nós enxergamos, e também vem para fazer parte junto conosco desse extraordinário banquete que os espíritos benfeitores preparam para nós. Então são 5 os princípios básicos da doutrina. Eu e outros companheiros, né, que fazemos atividade com pessoas que vão chegando pela primeira vez nos estudos, então nós divulgamos inclusive uma chave que é para que
seja mais facilitado a decoração dos princípios básicos. É o Dic Plu Plu. Foi engraçado, né? Alguns que já estudaram comigo devem estar lembrando dessa repetição que eu falo durante os anos de estudo aí. Dic, D-I-C, Plu Plu, P-L-U, P-L-U. Esses são os princípios básicos da doutrina. O que quer dizer cada uma dessas coisas? Dic, o D, Deus, I, imortalidade da alma, C, comunicabilidade dos espíritos, e os dois um se refere à pluralidade das nossas existências, muitas existências, e o outro plu é a pluralidade dos mundos habitados, muitos, bilhões, trilhões, quatrilhões, sabe-se lá quanto. A ciência até hoje não sabe quantas galáxias existem. Tem um número extraordinário que nem vou trazer, que já trouxe outras vezes, não consigo entender esses números, nós já estamos trazendo. Então eu falei de um dos é pluralidade das existências, não é pluralidade de vidas nossas. Porque às vezes nós nos referimos, e não está totalmente errado, já que se nós entendermos o que a pessoa está falando, está ótimo. Então, às vezes nós nos referimos assim, eu já tive muitas vidas. Dá para entender o que a pessoa quer dizer, né? Mas se nós quisermos sermos mais literais um pouco, a vida é uma só. Tá, mas não existe a reencarnação? Pois é, já compliquei a coisa. Eu estou querendo simplificar, já compliquei. E agora, como é que eu saio dessa, né? A vida, eu, ser pensante, cada um de nós, e os que nós não estamos enxergando aqui também, qualquer um de nós, e de qualquer mundo. O ser espiritual, a vida dele é uma só, ele foi criado um dia e não vai ter fim nunca, é uma vida só. As vindas nas reencarnações é que são várias. Então, pluralidade das existências. Existência é aquilo no corpo físico. Se nós formos observar os princípios de outras religiões, também parecidos. Pegarmos o catolicismo, que a gente tem um pouco mais de conhecimento, até porque já transitamos por lá em muitas reencarnações, alguns de nós, como eu, até nessa reencarnação mesmo. Primeiro princípio básico da doutrina espírita, que é o de Deus, lá é aceito, lógico. Imortalidade da alma, lá é aceito? Também. Segundo a crença lá, quando a gente morre, a alma vai para aqui, vai para ali, vai para colar, então continua existindo, imortalidade. Comunicabilidade dos espíritos existe? Aí não existe, né? Existe. Só que dentro do catolicismo só se comunicam os anjos. Não sei se ainda é isso que pregam, estou falando de coisa antiga, como eu sou antigo também, de repente tem diferença aí, lógico. Já para uma outra religião aí só se comunica o demônio, mas é espírito também que está se comunicando. O que é uma dificuldade aí são as pluralidades das existências, ou a reencarnação, e os mundos habitados. Mas então, se existe essas várias indas e vindas, e todos nós sabemos, a gente acredita ou sabe que existe a reencarnação? Essa eu acho que eu não vou responder, acho que vou deixar no ar. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Acreditar é uma coisa e saber é outra. Mas eu já vou desviar o assunto, vai complicar, vou deixar isso para outro dia. Francisco Spinelli, então, depois de desencarnado, o que será que ele foi fazer? Eu estou falando de eu escolhi ele para trazer aqui hoje, já que a gente fala tão pouco dele. Ele que fundou muitas casas espíritas, ele criou um lema. Aí eu não sei se já era quando presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ou antes disso até. Aí eu não tenho certeza. Mas ele criou um lema seguinte: cada casa espírita, uma livraria espírita.
Não está em todas assim, porque até em algumas nem tem condições, mas essa ideia dele também foi mais uma que pegou, como nós dizemos. E hoje não, há muitos anos, há décadas já, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul homenageia ele, dando o nome dele à livraria a livraria da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a livraria e editora, Francisco Spinelli. Mas depois que desencarnou, para onde vai uma criatura dessas? Vai para o céu. O que é o céu? Para esses espíritos, o céu... Vamos fazer um parênteses aqui. Eu vi há poucos dias um filmezinho bem curtinho, de 1h30, sobre a vida, né? Uma ideia geral assim, da vida de Irmã Dulce. O que era o céu para ela, para a Irmã Dulce? O céu para ela era conseguir aliviar o sofrimento de quem estava sofrendo. Isso era o céu para ela. Não era um lugar beatífico onde ficaria sem fazer nada. Imagina uma criatura daquela, podemos pegar outras criaturas, Madre Teresa, Chico Xavier e outros tantos por aí fora. O que era o céu para eles? O céu para essas criaturas era o quê? Era atender quem sofria, orientar quem estava desorientado, instruir quem estava sem instrução. Estamos falando do que em tudo isso? De trabalho, gente. Então, quando Francisco Spinelli desencarnou, ele foi para onde? Ele nem foi para lugar nenhum, ele continuou trabalhando. Aqui mesmo no nosso meio, só que daí sem um corpo físico para a gente enxergar. E sem o corpo físico para ele fazer coisas que precisa de mãos físicas para ser feito. E daí como é que ele vai fazer? Aí eles trabalham intuindo a nós, até uma petulância dizer não, mas é nós. E ele eventualmente se comunica através da mediunidade, principalmente nos congressos espíritas aqui do Rio Grande do Sul, e praticamente todos ele traz a palavra dele. Através, às vezes, de Edivaldo Pereira Franco, às vezes de Sérgio Lopes, que é um companheiro nosso que mora aqui em Pelotas, um grande trabalhador da área espírita, um desses espíritos que, se não tão quanto o Francisco Spinelli, mas já bem perto dele em evolução espiritual, e através de outros médiuns também, ele continua trazendo a mensagem dele à Terra, nos ajudando a nós nos ajudarmos. O buscar e achareis, está lá no Evangelho, é análogo a esse outro dizer: ajuda-te que o céu te ajudará. Então esses espíritos, eles têm a incumbência de nos ajudar na nossa construção, na nossa evolução espiritual. Isso aí se dá através de quê? Da segunda lei divina, conforme Kardec colocou na estruturação que ele fez no Livro dos Espíritos, da lei do trabalho. Ninguém alcançará nada se não for através do trabalho. Não, mas aqui tem bastante gente que alcança coisa aqui não é através do trabalho. Às vezes é logrando pessoas, às vezes é até arrogando, mas estão tendo um trabalho. Só que é um trabalho que vai ser uma negatividade para eles, mas também é um trabalho. Também, dentro das leis divinas, eu não sei se é considerado trabalho, não. Lógico que nós não viemos falar das coisas negativas do mundo e que nós estamos enxergando todos os dias aí, né? Vamos falar de coisas que são mais necessárias para nós. O que é trabalho? Dentro dessa ideia espiritual, que pode ser aplicada nas coisas daqui também, é óbvio. Então, o trabalho é toda ocupação útil. Para vocês, para nós todos, mas agora para vocês que estão sentados aí me escutando, é de utilidade para vocês estar fazendo o que vocês estão fazendo aí agora? Bom, se não fosse, se alguém disser que não é de utilidade nenhuma, é lógico que eu não ia dizer isso, que aqui eu tenho que parecer educado.
Mas se eu tivesse em outro lugar, eu ia perguntar assim, mas o que está fazendo, né? Então se acha que não é de utilidade. E até meio óbvio, né? Você acha que não é de utilidade, está fazendo o que ali? É lógico, vamos dizer que é de utilidade. Então vocês estão executando um trabalho. Como assim, se estão sentados sem fazer nada? Pois é, a visão de trabalho que nós temos, ela é um pouco distorcida quanto à visão de trabalho da espiritualidade. Se entrasse alguém ali que nunca teve contato com a doutrina espírita e nunca tivesse contato com essas leis de trabalho, não com a doutrina espírita, com a lei de trabalho, com a lei divina do trabalho, e fosse perguntado esse alguém, olhando para nós aqui, se fosse perguntado para esse alguém, tu vê alguém trabalhando aí? Esse alguém provavelmente, ou talvez até certamente, ia dizer assim, eu não estou vendo ninguém trabalhando. Eu estou vendo um em pé lá falando e o resto tudo sentado sem fazer nada. Mas não é correto isso. Trabalho é toda ocupação útil. A pessoa pode estar deitada em uma rede e estar executando o trabalho. Se ela estiver mentalmente elaborando coisas para executar, se organizando, isso é de uma utilidade extraordinária para cada um de nós. Mas como estamos do lado material, pelo menos estamos agora, nós que nos enxergamos, e eu já faz tempo, dá para ver, né? Nós precisamos executar os trabalhos daqui também. Das coisas daqui. Os trabalhos que nós conhecemos, as profissões, as coisas em casa, enfim, as coisas daqui. E são úteis, aliás, de uma utilidade extraordinária. Então, Francisco Spinelli disse já faz vários anos, não lembro através de qual médium que ele disse que, trazendo um alerta para nós, um alerta, dizer assim, não esperemos que os benfeitores espirituais desçam à matéria, ao corpo físico, para executar as tarefas que as criaturas humanas devem executar. Ele está falando de coisas que nós devemos fazer e que, se nós não fizermos, vão vir espíritos de esferas mais elevadas para fazer, porque as coisas têm que ser feitas. A programação divina para qualquer mundo, mas vamos falar do nosso. A programação divina para o nosso mundo é evoluir. E para evoluir tem que ser feito coisas. E tem coisas que a gente está na nossa volta pedindo para ser feito e a gente não faz. E alguém tem que fazer. Tem que fazer. A quem é dada a oportunidade? Aos que estão ali. Nenhum de nós lembra, pelo menos nós criaturas normais, né, quase praticamente nenhum de nós lembra o que se programou para fazer antes de reencarnar. Então a gente não sabe exatamente o que veio para fazer, mas nós viemos para desenvolver um trabalho aqui ligado à matéria, mas o ideal é que nós não perdêssemos o contato mental com a dimensão espiritual. O pensar sobre a espiritualidade. Hoje à tarde, ainda no grupo de estudo, eu perguntei para uma companheira assim, alguma vez tu já pensou o que será que tu fazia antes de reencarnar? Eu faço a pergunta para mim, entendeu? Lógico, eu não sei a resposta, mas eu passo ela para vocês. Algum de vocês já costuma, vez que outra, pensar o que será que eu fazia antes de reencarnar? A única certeza que nós podemos ter, isso é certeza, não é crença, é certeza, é que nós fazíamos alguma coisa. Que coisa era essa? Não interessa tanto, gente, o que a gente fazia. Então o que nós fazemos aqui é parecido, ou às vezes até uma continuação do que a gente fazia lá. Ou pelo menos, eu não fui feliz nessa colocação.
Porque tem muitos que fazem coisas lá que vêm para continuar fazendo aqui, chega aqui e não fazem. E a vida coloca na posição para fazer e não faz. A vida coloca ali e não faz. A vida coloca e não faz. Bom, aí agora eu estou falando de mim mesmo. Já disse aqui outras vezes que eu vim parar nessa casa aqui por dificuldades e sérias. Não era dificuldade financeira. Embora aliviado financeiramente, a gente nunca está, mas a parte financeira estava sob controle. Não era essa parte. A espiritualidade não usa o arroxo financeiro na gente para nos encaminhar para onde a gente precisa. Também tem uma diferença entre precisar e merecer. A distância de uma para outra é tão grande quanto o crer e o saber. Então eu cheguei aqui por necessidade. Fui assistido. Eu fiz um parênteses, aquela hora eu não fechei, mas aquele parênteses já foi fechado. Então vou fazer um outro parênteses agora, eu sei que eu esqueci de fechar depois, mas eu vou fazer outro parênteses. Eu fui assistido onde? Aqui nessa casa. Como é que essa casa surgiu? A maioria de nós sabemos a história. O Sr. Adelino Borba fundou em 18 de abril de 1957. Quando ele fundou essa casa, teria ele ideia do campo de trabalho que ele ia abrir para pessoas desenvolverem-se espiritualmente falando, enquanto preso no corpo físico? Certamente não. Quanta gente já passou por essa casa fazendo atividades? Não estou me referindo àqueles que chegamos aqui por necessidade, somos assistidos e depois sumimos. Mas podemos arrolar esses aí também. Será que eu tinha ideia de um número de pessoas que seriam beneficiadas ao virem aqui? Receber o passe, receber a desobsessão. Será que eu tinha ideia? Claro que não. Nós vamos pensar naqueles que trabalham, porque o núcleo de trabalho desses que é aberto é para dar assistência. Mas quem é que dá assistência? É gente. Quem é essa gente que dá assistência? Bom, daí não são tão grandiosos quanto aqueles que vêm e organizam e abrem o campo de trabalho. Gente, é igual a empresa nossa aqui, gente. Eu sei que me torno chato até nessa repetição, dessa comparação, mas é tal e qual. Imagina alguém lá que tem um conhecimento maior, um poder aquisitivo maior, abre uma empresa, ele funda a empresa, ele organiza as coisas e dá um campo de trabalho para muita gente. Já estamos começando a descobrir então qual é a finalidade de uma casa como essa e outras, né? Lógico que não é exclusividade nossa, porque seria. Então abrir campo de trabalho. Iremos aproveitar esse campo de trabalho? Bom, hoje maneira de dizer, né? Faz já, eu acho que 17 anos, mais ou menos, se eu não estou enganado, uns 17 anos, que o Sr. Adelino voltou para a dimensão espiritual. Então já faz tempo que ele já se deu conta do que foi mesmo que ele iniciou aqui. Esse campo de trabalho extraordinário. Então vamos dar uma fechadinha de parênteses e voltar para mim. Eu estava dizendo que cheguei aqui, isso faz o quê? Tudo na minha vida faz tanto tempo. Para falar em tempo eu tenho que cuidar ele, né? Eu esqueço às vezes, mas daqui a pouco é 10 horas, eu estou aqui falando. Não, mas não vai tanto hoje, só até as 9h30. Calma, gente, é brincadeira. Então eu cheguei, deve fazer o que uns, sei lá, perto de 40 anos isso. Mais de 35 eu sei que faço. Também não é tão importante isso. Mas eu cheguei aqui e fui assistido. Por que eu cheguei aqui? Porque eu estava com necessidade. Por que eu estava com necessidade? Sei lá, né? Sei lá. Como sei lá? Eu fui encaminhado para cá, aliviou a coisa. Eu sumi, lógico. Porque a nossa ideia terrena, isso é natural, gente. Não é defeito da gente.
Aí não sei se eu estou falando em minha defesa, mas é só a gente pensar um pouquinho na defesa. Qual é a compreensão que eu tinha? Eu nem sei direito qual é a ideia que eu tinha de espiritismo, sei lá, hoje eu não lembro, não sei. Sabia que existia, né? Eu tinha uma irmã, já fazia parte há tempo. Aqui eu tinha uma irmã que fazia parte há mais tempo, também uma outra, Cachoeirinha. Então eu vim parar aqui. Melhorei e subi. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de lidar conosco mesmo como sendo o espírito imortal que nós somos. Se eu estou com o meu corpo, porque eu não sou o corpo, estou usando o corpo. Se eu estou com o meu corpo doente, eu vou no hospital para curar. Daí eu fico bom, eu vou para o hospital de novo para quê? Claro que eu não vou, não. Aliás, nem deve ir, né? Vai lá tirar o lugar de quem está doente? Não. Então, essa ideia fica muito presa na gente. Eu vim aqui, fui assistindo, fiquei bom, não vi mais. Só que eu tinha que ter ficado, só que ninguém me disse, né, gente? Eu não vi com o manualzinho lá de cima dizendo, olha, Celso, depois de uma certa época, sei lá quando, tu vai ter que começar a estudar coisa que é importante, que é fundamental, não é só importante, é fundamental para ti como espírito imortal. Eu não sei qual é a ideia que eu fazia essa de espírito imortal, mas já tinha certo, eu lia bastante, eu tinha um pouquinho de ideia. Aí a coisa ficou feia de novo, eu vim de novo, né, gente? Aí já sabia para mim, vim de novo. Melhorei, o que eu fiz? É exatamente isso, subi. Só que daí a coisa piorou, né? A gente já tem, não, vocês eu não sei, é que eu estou falando de mim, né? Mas eu vou falar, gente, a gente é teimoso. Os sinais não são suficientes para a gente parar e pensar como a gente fica deixando de lado esse de pensar nas coisas. Se acontece algo que seja agradável ou desagradável na vida da gente, custa um pouco a gente dar pensada, por que será que aquilo aconteceu comigo? Eu acho que custa, porque eu não costumo fazer. Então, de uns tempos para cá, lógico, de tanto levar na cabeça, tem que aprender, né? De uns tempos para cá eu tenho feito. Mas tive que levar muito na cabeça. Por isso que eu falo da teimosia. Porque os sinais estão sendo dados, e a gente vai relegando. Depois que passa o tempo, que a gente começa a entender, daí a gente agradece tudo aquilo que aconteceu com a gente, que antes a gente chamaria de desgraça, que agora a gente vê que é a bênção que foi aquilo. Porque eu ter chegado aqui foi uma bênção para mim, não foi para Simão Pedro. Se eu nunca tivesse aparecido aqui, Simão Pedro estava existindo como está, e talvez até mais aliviado um pouco, que seria uma carga a menos para carregar. Né? Então, na terceira vez que eu vim, daí eu fui ficando, né? Já que eu tenho que voltar em seguida, já estava aprendendo. Mesmo assim, ontem ainda na exposição lá em Cachoeirinha, eu trouxe esse assunto, que eu disse assim, eu era para ter vergonha de contar essas coisas, mas com a idade a gente vai perdendo a vergonha também, vai falando certas coisas, que antes a gente valorizava tanto, a gente vai vendo que não tem tanto valor assim. Será que as coisas que a gente briga tanto, têm tanto valor? Eu já descobri que muitas, que eu dava uma importância extraordinária, eu estou descobrindo hoje que não tinha tanta importância. E que outras que eu não priorizei tinham muito mais importância do que eu imaginava, e que algumas delas agora não tem mais. Já foram. E agora? Sinais. Mesmo com tudo isso, e era o que eu estava dizendo lá, e que eu estou dizendo aqui também, que eu devia ter vergonha de falar, mas talvez se servir para um, já está bom. Eu fiquei, eu não sei exatamente quanto tempo, mas foi mais ou menos 10 anos, sem colaborar com nada. Isso alguns aqui já devem ter ouvido eu falar mais de uma vez. Gente, 10 anos. Deve ter gente aqui que nem 10 anos tem ainda.
Pelo menos umas 2 eu vou enxergando aqui. Deve ter mais por aí. Nem 10 anos tem. Quanto tempo perdido? Será mesmo tempo perdido? Não. Não é tempo perdido. Cada um de nós tem o seu tempo. Nós precisamos aprender a ter paciência conosco mesmos. Se eu não aprender a ter paciência comigo, como é que eu vou aprender a ter paciência com os outros? Ainda não consegui ter muita paciência comigo e, por óbvio, com os outros eu também não tenho. Mas já estou começando a aprender. Já estou muito feliz por isso. Estou começando a aprender. Podia ter aprendido há mais tempo, já está mais adiantado. Então não vamos perder as oportunidades que a vida nos dá. Porque eu disse há pouco que a gente vem com compromissos que a gente não lembra, não traz um manualzinho, mas a vida vai nos colocando. Onde é que eu precisava estar? Além das coisas que eu tinha que cuidar, das coisas da matéria, que também cuidar do meu trabalho, da minha família, lógico. Nunca esqueçamos dessa parte. Nunca. Porque isso, as coisas daqui, é um compromisso seríssimo que nós temos. Baseado em que eu digo isso? Em Jesus. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, cuide das coisas. César é o simbolismo das coisas terrenas. Riquezas ou não riquezas, das coisas terrenas. Dai a César, cuide de César, das coisas daqui. E a Deus o que é de Deus é a nossa parte espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual. O que a gente vem fazer nessas pluralidades das existências? Se desenvolver, nos tornarmos espíritos mais compreensivos das leis que nos regem, nos tornar mais compreensíveis das coisas todas, mas vai compreender a outra proposta de Jesus: conheceis a verdade. Ela vai te libertar. Só que a gente acha, eu vou conhecer a verdade, eu estou liberto. Não, gente, nós vamos conhecendo a verdade e vamos mudando de rumo, ou permanecendo no mesmo rumo, mas com atitudes melhoradas naquele mesmo rumo. A gente não está tão fora assim do rumo, não. Bom, tem uns aí que dá para ver que estão muito fora do rumo. Mas a grande maioria da população não está no rumo. Só que o nosso passo é que está lento demais. Então o trabalho que lugares como esse, que tem por aí tudo, oferecendo oportunidade de nós nos desenvolvermos espiritualmente. Não é rezando que a gente se desenvolve espiritualmente. Rezando, orando ou fazendo prece, usemos a palavra que quisermos, é de fundamental importância também para nós mantermos a ligação com a dimensão espiritual que nos ajuda. Baseado em que eu digo isso? Em Allan Kardec. Qual é o primeiro capítulo das leis morais? Lei de adoração. O adorar para Kardec, adorar a Deus, é pensar, é pensamento elevado. Então nós precisamos de cuidar das nossas coisas daqui e cuidar daquilo que Jesus disse que as traças não roem, que os ladrões não roubam, que a ferrugem não vai desmanchar. Aquela coisa que nós fazemos que vai nos fazer crescer como espíritos. E qual é a tarefa que nós fazemos que faz com que a gente cresça como espírito? É trabalhar. Tudo que eu falei até agora, aliás, a gente passa a vida inteira trabalhando sem se dar conta. Em certas situações a gente se dá conta. Se nós temos um lazer também que é para nos refazer, para voltar para a atividade, também pode ser considerado trabalho, é uma ocupação útil. Mas o que faz o espírito elevar-se é o que mesmo? O alívio do sofrimento dos outros. O que os espíritos benfeitores fazem? Os Chico, as Madre Teresa, os Francisco Spinelli,
a maioria dos santos da Igreja Católica e outros que nem participaram em processo religioso aqui, o que essas criaturas que a gente admira tanto faziam, e alguns fazem ainda? Atender os outros, ajudar os outros. Alguns nas ciências, outros nas artes. Não é só dentro das casas religiosas, não. O que as religiões têm é o compromisso de nos instruir quanto a isso. É isso. Nós vemos tanto campo de trabalho com essa pandemia. Gente, isso aí escancarou campos e mais campos de trabalho para nós, criaturas comuns. E certamente que alguns, ou talvez até todos nós, tenhamos aproveitado alguma oportunidade de colaborar com alguma coisa, com alguém nesse processo. Há poucos dias, eu estava escutando a entrevista de um rapaz que eu nunca tinha visto. Você encontra com ele na rua, é alguém tão comum que ele não chama atenção. Aliás, essas criaturas não chamam atenção. Eu estava, é um que fundou uma ONG, eu não vim fazer a propaganda da ONG nem nada, porque eu não conheço direito o trabalho deles. Eu já ouvi falar algumas coisas. Ele fundou uma ONG com um nome meio interessante. Não é Formando Falcões, não sei o que é Falcões, você já deve ter ouvido falar. E o fundador está vendo aquela criatura comum assim, mas eu quis trazer aqui para vocês a expectativa que eu fiquei olhando para aquela criatura, pensando assim: quem é tu que está aí dentro desse corpo tão simples, desse jeito tão comum? Porque um espírito com a minha envergadura jamais ia nem pensar em fazer aquilo que ele está fazendo. E se pensasse, capaz que eu ia me meter a fazer. Nem eu e mais 30 ou 40 eu junto faria o que ele faz. Quem é essa gente que está aí? Outro dia estava na televisão também, uma simplicidade, eu não conheço a vida, de repente essas criaturas, deve ter as falhas deles que estão aqui, não estou defendendo nada e nem fazendo propaganda, mas um outro que fundou já antiga uma central de favelas, acho que é CUFA, Central Única, uma coisa assim, já está pelo Brasil inteiro. O que eles fazem mesmo? Abrindo campo de trabalho para alguns levar mantimentos e para outros organizar aqueles mantimentos, entregar para a pessoa que está passando fome. Quanta coisa tem para a gente fazer, quanta gente tem fazendo esse tipo de coisa. Não sei se um dia esses que fazem essas pesquisas vão conseguir dimensionar o número de criaturas que aumentou nessa área de ajudar os outros. Eu acho que nunca vão conseguir fazer isso, de tanto que é. Porque tem muitos, mesmo que não seja consciente, mas estão se dando conta que chegou a hora da separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas. Os tempos são chegados. E faz tempo que essa mensagem é trazida de que os tempos são chegados. Isso é bíblico. E no Evangelho tem também, na Gênesis tem também, e os tempos são chegados. Mas para encerrar agora, há poucos dias, há 2 semanas, o Lorde, dessa fala que ele faz aqui, ele se referiu, e como acontece 15 em 15 dias, ele estava dizendo mais ou menos assim: tinham sido distribuídos para em torno de 180 famílias mais de 2,5 toneladas de alimento. Eu não quis fazer propaganda disso, eu quis dizer assim, ó, que se alguém me perguntasse, e ele disse isso, se alguém me perguntasse de onde veio todos esses alimentos, eu ia dizer que eu não sei de onde veio. Então, mas aí eu pergunto, de onde veio? Desses que estão aproveitando o campo de trabalho que está sendo aberto. Alguns com 1 quilo, outros com 20 ou 30, alguns com mais até, certamente, para chegar a mais de 2,5 toneladas. Não importa de onde vem, importa que o campo de trabalho está sendo ocupado, a separação do joio e do trigo. Então esses que vêm pedir, que precisam, estão abrindo campo de trabalho para nós. Os maiores beneficiados são aqueles que estão ali atendendo-os,
eles também têm um objetivo na vida, de crescer através de outras ocupações, mas com a necessidade da comida. Por provas ou por expiações, isso não interessa. Que Jesus nos ilumine, nos ampare muito, e que continue com essa eira, com esse campo de trabalho, cada vez mais escancarado para nós, porque nós precisamos e muito, e merecemos, porque somos filhos de Deus. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.